na hora, porque eu também tenho vida, né? Tô aqui mandando calar louro, cachorrinho, filhas, todo mundo. Tô me preparando para entrar na aula de vocês e vocês reclamando de tudo. E quando as pessoas reclamam, eu me transformo em Lúcifer. Deus que me defenda, professor. Fiquei até com Uhum. medo. Amarrado. Pois é, reclamem um pouquinho mais. Não, aqui não tem reclamação, não, professora. Aqui é só. Teve sim, teve sim. Da minha parte, não, professora. Aqui é E já, só man- elogios para a senhora. já mandaram algumas pessoas ir falar com Judas. E aí não dá. Isso, mano. Pois é, Complicado. super. Bom, vamos lá. Vou começar então esse aulão. Vocês já sabem por que que a gente está entrando agora, porque na semana eu não vou ter disponibilidade para atender a todos. E por isso mesmo que eu tô fazendo o aulão já agora, tá? Eu já vou chegar em cima da hora na semana que vem para fazer as provas, então, para aplicar as provas, né? Então, por isso eu preferi fazer dessa forma já o aulão antes, tá? Bom, vamos lá. Ó, vai ser tudo muito general, tá? Muito generalizado. Por quê? Porque são várias turmas aqui, certo? Então, assim, mas eu vou passar os tópicos, vou passar os macetes, vou passar as coisas mais importantes para vocês anotarem, para vocês gravarem, para vocês poderem fazer os seus resumos ao pé da letra, tá? E uma coisa que eu vou mudar nesse aulão que vai favorecer vocês vai ser falar em castelhano, sim? Por quê? Porque da vez passada, na P1, eu falei tudo em português. Tentei dar o aulão no máximo no português. Porém, igual, teve muita gente que foi muito mal por causa do estudo, do resumo, da dinâmica de aula que fez, né, estudar em português e a prova é toda em castelhano. Então, por isso, vou mudar o meu disco de lado, como se diz, para poder beneficiá-los com o aulão em castelhano, tá? Gravem aí, eu não sei se vocês estão gravando, mas gravem para escutar depois, para poderem pegar as palavras padrão, né? Palavras padrão significa assim que, tipo, se eu não achar essa palavra, mais ou menos não condiz com o contexto, com o tipo de tecido, com a característica geral, o que for, ¿sí? Entonces, ahora hablando en castellano. Vamos a entrar en la parte de tejido conectivo primero, ¿sí? Tejido conectivo primero y hablar un poquito sobre lo que sería de tejido conectivo embrionario. Primero tenemos que saber que tejido conectivo embrionario ya se origina, ¿verdad? De tejido conectivo mesodérmico, mesodermo embrionario, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de mesodermo embrionario, nosotros estamos hablando de un tejido que se origina de las tres capas germinativas, pero específicamente del mesodermo, ¿sí? Bien, el mesodermo embrionario trae consigo células mesenquimáticas. Essas são as células mãe, tá bom? Entonces, células mesenquimáticas son las células que van a dar prácticamente origen a todo y cualquier tipo de tejido conectivo, teniendo en cuenta algo muy específico. El tejido conectivo embrionario es de dos tipos, el mucoide y el mesenquimático, ¿sí? ¿Qué tienen que estudiar de esos tejidos? Tejido conectivo mucoide y tejido conectivo mesenquimático tienen origen de células mesenquimáticas. La diferencia es la localización, ubicación. Essa é uma das palavras que pega muito também na parcial. Ubicação. O que que significa ubicação? Localização, gente, tá? Ubicación. Muda la ubicación, cambia la ubicación.
tejido conectivo mucoide sería en el cordón umbilical, ¿verdad? Del recién nacido. Y tejido conectivo mesenquimático sería en todo el cuerpo, ¿verdad? Originando los diversos tipos de tejido conectivo especializado. ¿Está bien? Entonces, teniendo en cuenta eso, sabemos que el tejido conectivo mucoide nosotros perdemos al nacer. A gente nasce e a gente já perde esse tecido, tá? Y tejido conectivo mesenquimático nosotros todavía tenemos, ainda tenemos, pero en un determinado momento este tipo de tejido él se especifica, madura, se especializa, ¿está bien? Y cuando es así, tenemos el tejido conectivo propio del adulto, tá bom? Então, assim, o tecido conjuntivo mesenquimático é ele quem vai evolucionar, ele quem vai madurar a tecido conjuntivo laxo e denso, tá? Tejido conectivo laxo e denso. O laxo. Quais são as características do laxo? Primeiro, em questão à celularidade. O laxo tem muito mais célula, ¿sí? Muchas más células y el denso tiene menos células. En cuestión a la irregularidad del tejido, denso, irregular e laxo, eles são muito parecidos. O que vai destacar? Qual que vai ser a diferença entre os dois tipos de tecido? A quantidade de matriz extracelular, tá bom? Então, el conectivo laxo, ele tiene menos cantidad de fibras, por así decir. Entonces, tiene más cantidad de MEC. ¿Tá? Ya el denso tiene más cantidad de fibras y menos cantidad de MEC, ¿tá bom? Entonces, tener en cuenta esas características. E aí, bem, pegando esses tecidos que eu acabei de falar, tecido conjuntivo embrionário, mucoide mesenquimático e tecido conjuntivo próprio do adulto, laxo e denso. Especificamente, muito me interessa que vocês saibam as características, tá? As características, a localização e quando a gente fala de característica, fala de quantidade de MEC, de fibra, de células, etc. Tá? Quando estudamos laxo e denso, nos referimos a que tipo de célula mais abundante? Fibroblasto, tá? É a célula original, é a célula praticamente secretora do tecido conjuntivo, é a célula mais importante desse tecido, certo? Então, essa seria a síntese de todo nosso tecido conectivo para o exame, entenderam? Então, tendo em conta que tem também a parte de células migrantes e células transitórias que precisam saber quais são cada uma delas. Perguntas? Bom, nada de perguntas. Vamos lá. Tecido conjuntivo cartilaginoso agora, tá? De cartilaginoso, vocês precisam saber os tipos de cartilagem, tá? Mas aqui também tem algumas palavras que são assim padrão, ok? Por exemplo, condrogénesis. O que é condrogénesis? Origen del nuevo tejido cartilaginoso o del nuevo cartílago, ¿tá? La condrogénesis tiene lugar en el pericondrio condrogénico, tá? Então, tem o pericôndrio, que é uma capa, uma membrana que envolve a cartilagem e que vai ter duas capas por sua vez. Uma capa externa, que se chamaria capa fibrosa del pericôndrio, e uma capa interna, que se chamaria capa condrogênica del pericôndrio, tá? Então, tendo essas duas capas, a gente vai ter funções diferentes. A capa mais externa, ela é uma capa que é só para proteção e nutrição praticamente desse tecido. E a capa mais interna, ela seria condrogênica, isso quer dizer, traz consigo células novas, células que vão manter praticamente a cartilagem sempre com reparação, regeneração celular, né? Elas vão ter a capacidade de poder mandar células novas e também manter a MEC do tecido cartilaginoso, ok? Então, funções do pericôndrio.
Isso que eu quero que vocês saibam super bem, tá? Funções do pericôndrio, o que é condrogênesis, tá? Quais são as células da cartilagem, tá bom? Células da cartilagem, já seja hialina, fibrosa ou elástica, tá? Celularidade é muito importante. E outra coisa mais importante também seria tudo que tem dentro da matriz extracelular correspondente à característica principal específica de cartílago, tá? Contendo aí as proteínas, protoglucanos, todos os elementos formes da matriz extracelular que vão prover a única MEC da nossa cartilagem, a única original MEC da nossa cartilagem. Aí entram aqueles nomes bem difíceis que são condronectina, condroitinsulfato, agrecansulfato e paransulfato. O que são todas essas coisas que eu acabei de falar? São glucoproteínas, tá? Glucoproteínas, que são carboidrato mais as proteínas, né? Que vão aí praticamente como se diz, fazer com que a MEC elas realmente seja uma MEC particular, uma MEC original, uma MEC própria do tecido cartilaginoso, tá? Nenhuma outra MEC tem essas características, é somente a cartilaginosa, tá? Então, de cartílago, o que vamos estudar da cartilagem? Precisam estudar condrogênesis, pericôndrio, as suas partes, e as funções do pericôndrio, tá? A celularidade do pericôndrio e os elementos que eu vou encontrar na MEC cartilaginosa, tá? Que seriam essas glucoproteínas que eu acabei de citar, mais o ácido hialurônico, mais a fibra de colágeno tipo 2, que é muito abundante, e mais alguns outros elementos ali, principalmente a água, por exemplo, tá? Então, essas são as particularidades da cartilaginosa, da matriz cartilaginosa e do tecido cartilaginoso que eu vou pedir na prova. Dúvidas? Perguntas? Tá tudo tranquilo, professora. Tá, beleza. Bueno, vamos ahora a tejido óseo, ¿sí? Tejido óseo. Lembram que na aula teórica, eu entrei na parte de matriz, né? Na parte de matriz extracelular, falei sobre matriz mineralizada, falei sobre os cristais de hidroxiapatita, falei sobre os outros minerais, que seriam magnésio, potássio, carbonato, né? Falei sobre os outros minerais também, beleza. O que é que eu vou cobrar? Eu vou cobrar em específico tipos de osso? Não. Eu só vou cobrar matriz extracelular, celularidade, tá? Que seria a parte que eu abordei com vocês, até periósteo e endósteo, ok? Agora, tipos de osso, por exemplo, osso trabeculado, osso compacto, não vou cobrar essa parte, tá? Então, em tecido ósseo, vão se concentrar na MEC mineralizada, tá? Vão estudar todos os componentes, orgânico e inorgânico, né? Vão estudar também a celularidade, tá? Vão estudar também endósteo e periósteo, tá? Essas seriam as características, tá? Que eu realmente vou pedir, sim, em tecido ósseo, tá bem? Então, assim, tratem de se concentrar bastante nessas coisinhas mais grandes, tá bom? Maiores, por assim dizer. Então, MEC mineralizada, celularidade, endósteo e periósteo, tá? E é isso, somente isso, porque a parte de características do osso trabecular, características do osso compacto, eu não vou pedir,
tá bom? Tipo, sistema Haversiano, canal de Havers, conduto de Volkmann, podem pular essa parte. Na verdade, assim, para teoria, para prática, podem estudar bem, ok? Perguntas de tecido ósseo? Prof, boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Eu tenho uma dúvida. Quando a gente fala de células que margeiam o periósteo e endósteo, quais seriam as predominantes? Predominantes, como assim? ¿Cuáles serían las células? Isso. Endósteo y periósteo têm osteogênica, osteoblasto, tá? E células de revestimento. Se for no periósteo, as células de revestimento são do periósteo. Se for no endósteo, as células de revestimento são do endósteo, tá? Agora, o que o endósteo tem a mais do periósteo? Tem o osteoclasto, tá? Osteoclasto é algo, é uma célula que vai aparecer no endósteo, não no periósteo, tá bom? E com respeito aos osteócitos, eles ficam dentro da matriz. Então, assim, eles não marginam periósteo e eles não marginam endósteo. Professora, Respondi tua pergunta? Peraí, respondi tua pergunta, Adria? Obrigada, professora. Nada. Arthur, pode falar? boa tarde, professora. As células osteogênicas, elas são as mesmas células osteoprogenitoras? Sim, a mesma coisa. Sempre que a gente fala de gênica e progenitora, é a mesma coisa. Graças. Nada. Pronto? Dúvidas? Só esses três tecidos mesmo, professora? Calma. Eu tô indo por parte. Eu tô perguntando, não sei se vocês se deram conta que eu tô perguntando por ter sido acabado, eu tô falando dúvidas. Ainda falta muito. Bom, terminamos tecido conjuntivo, embrionário, próprio do adulto, cartilaginoso e ósseo. Agora vamos para tecido conjuntivo adiposo, tá? Que ele tá bem fresquinho na memória, foi a última aula, tá? Então vamos lá. Tecido adiposo. Primeiro, adipogênese, tá? Adipogênese. E há quem diga que tecido adiposo não é necessário a gente saber que é muito curto, que é pouca coisa, que não sei o que, tá? Não. Gente, tecido adiposo vocês vão estudar pelo meu slide, tá? Tecido adiposo tá super, super, hiper completo no meu slide. Inclusive, eu vou voltar a encaminhar o meu slide lá no grupo, via a Bela para vocês, tá bom? Estudem tudo dele, tá? Por quê? Porque eu vou perguntar sobre as adipoquinas, eu vou perguntar sobre a função endócrina em si, né? Toda a função endócrina. A gente falou sobre leptina. Teve, acho que dois grupos que não viram ainda tecido adiposo e vão ver comigo nessa semana. É, então, a gente fala bastante sobre adipoquinas, leptina, fala bastante sobre a função também termorreguladora, reserva de energia, a tinção dele, a localização, por que que um cresce, por que que o outro não cresce. Então, estudem bastante sobre tecido adiposo, porque vai cair pergunta, eu não posso dizer, por exemplo, só vai cair essa parte, porque não? Tem muita, muita, muita pergunta de tecido adiposo. É o conteúdo que vocês vão ter que pegar sim ou sim no meu slide, tá bom? Então, acredito eu que não tenha muita pergunta ali, porque é basicamente tudo que eu tô falando agora, tá? São várias turmas aqui junto nessa aula. Então, não posso em específico falar assim, turma A, só vou pegar, por exemplo, a parte de celularidade. Turma B, só vou pegar tal coisa, tal coisa. Não, não tem como, tá? Estudem tudo tecido adiposo, tá bom? E é pelo meu slide. Bom, dica para tecido adiposo. Peguem a apostila e leiam as perguntas e respondam as perguntas da apostila, tá? Dica de milhões, ok? Bom,
Tecido adiposo, então, é isso. Vamos para tecido sanguíneo, o temido de muita gente. Não sei por quê, mas, né? É o mais temido de muita gente. Bom, primeiro, sobre hematopoieses. Hematopoieses, a gente falou sobre as fases, né? Então, estudem fases da hematopoiese, tá? Estudem também. Oi, travou? Tá sem som. Professora, tá sem som. Acho que travou. Gente, parei que a Eu internet acho que dela ela caiu. caiu. É, a internet dela caiu. Só um minuto. Consegui entrar? Tá todo mundo me ouvindo? Sim, prof. Sim, Ah, tá. professora, estou ouvindo. Desculpa, alguém me ligou aqui, eu fui apagar a ligação, apaguei a nossa ligação. Tá, bora lá. Hematopoieses, a gente estava só nela ainda, tá? Hematopoieses vão estudar as fases. Quais são as fases? Mesoblástica, a hepática, esplênica, né? E a mieloide, tá? Então, vou estudar essas três fases com seus órgãos, com o seu período e a sua função, cada um deles, ok? Se concentrem também no que seria, perdão, a hematopoieses, tá? O que é hematopoieses? Qual é o conceito de hematopoiese? Hematopoiese é a formação das células do sangue, tá? Então, isso pode vir a cair, por exemplo, só para marcar, ou de repente verdadeiro ou falso, tá? Isso eu não vou admitir que vocês errem, porque a gente fala bastante sobre hematopoiese, tá? Então, hematopoiese é a função de formação das células do sangue, ok? Bom, outra coisa importante também seriam as células do nosso sangue, tá? Mas sem antes saber o que é MEC do sangue, a gente não pode saber quais são as células. O que seria a matriz extracelular do sangue? Plasma sanguíneo, ¿sí? El plasma sanguíneo está componente por varias cosas. Primero, agua, sales minerales, proteínas plasmáticas. Entre los sales minerales hay varios sales minerales que son esenciales para la vida y la regulación de la homeostasis. Y también tenemos las proteínas plasmáticas que son indispensables para algunas actividades, ¿verdad? Del corazón, de los vasos sanguíneos y etcétera, tá? Tem que saber o que compõe, tá? Quais são os sais minerais, quais são as proteínas plasmáticas, estudem bastante essa parte, ok? Depois tem o que seria a parte celular. Quando a gente for falar da parte celular, a gente tem que se concentrar no quê? A parte vermelha,
né? A parte vermelha que seria os eritrocitos. O que que é eritrocitos? São células, são células, porém são anucleadas, tá? Os eritrocitos são células anucleadas, deformáveis no torrente sanguíneo, que se originam, o seu processo de formação dura em média 5 a 7 dias, necessitam de uma hormona que se llama eritropoyetina para su formación. La eritropoyetina es secretada por el parénquima renal. Es una célula que no tiene núcleo, es bicóncava, es esférica, es liviana. A palavra liviana significa leve, tá bom? Leve, ela tem toda a ultraestrutura dela, mas a única função que ela seria assim específica mesmo dela seria o transporte de oxigênio e dióxido de carbono, né? Essa é a função mais importante, a mais específica, no caso, para o nosso sangue. A parte vermelha do nosso sangue não seria a priori por causa do eritrocito, sim, mas bem seria por causa da hemoglobina contida nele, ¿verdad? Entonces, la hemoglobina dentro, ¿verdad? De lo que sería el eritrocito es lo que prácticamente va a dar a usar el color, ¿verdad? A la sangre, no sería el eritrocito en sí. Su vida media dura 120 dias. Ó, todas essas características que eu acabei de falar aqui são totalmente da prova. Tipo, em algumas provas vai sair a característica geral dela em questão a morfologia. Em algumas provas vai pedir, de repente, o tempo de formação dela. Em algumas provas pode pedir também, por exemplo, o tempo de vida média dela. Em outras provas pode pedir a função da célula no torrente sanguíneo. Em outras provas pode pedir, por exemplo, a função como se diz? A função de homeostasis mesmo do nosso corpo em questão à célula, ¿verdad? Então, eu posso fazer 1000 perguntas do eritrocito, tá? Então, estudem bem, bem, bem o que é o eritrocito, como ele se forma, quando ele está no torrente sanguíneo, o que que ele faz, qual é o tempo de vida média dele, tudo, tudo, tudo sobre o eritrocito, tá? Bom, aí vamos para outro elemento que na verdade não é célula antes da gente entrar a leucocitos. Outro elemento que não se diz respeito à celularidade seria o trombocito ou plaqueta, tá? A plaqueta ela não é uma célula, o seu tempo de formação é bem similar ao eritrocito. Também dura entre 5 e 7 dias a sua formação e a sua duração dentro do torrente sanguíneo, ela dura só 10 dias. Isso quer dizer o quê? Las plaquetas ou trombocitos são células que se regeneran ou se reparan, ¿verdad? De una forma un poquito más rápida, ¿verdad? Mucho más rápida. Su función es así todos los días él va a tener la función de hemostasia vascular. La hemostasia vascular es la famosa coagulación sanguínea, ¿verdad? Y la hemostasia se debe a que los elementos plaquetarios, ellos se agregan todos y sobre la pared de las arterias, de las venas, ¿verdad? De los vasos, ellos hacen como si fuera una red, ¿verdad? Una red de fibrina, una red de contención para que esa pared no vuelva a sangrar, ¿sí? Entonces es importante también su función. Bien, eso es plaqueta, tá? Agora vamos para o que seria leucopoiese. Leucopoiese é o quê? Leucopoiese é a origem das células ou glóbulos brancos do sangue do sistema de defesa. Beleza. Quais são? Temos 2 tipos. Temos os granulados e os agranulados. Granulados, 3. Neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Neutrófilos, as células mais abundantes do nosso torrente sanguíneo em questão a leucocitos, tá? Leucocitos, a célula mais abundante é o neutrófilo, ¿sí? El neutrófilo tiene
O sea, se presenta en la sangre de dos formas, uno sería encallado y el otro sería segmentado, ¿verdad? El encallado sería una célula joven, el segmentado sería una célula un poquito más vieja, una célula un poquito más madura, ¿sí? Teniendo en cuenta que los neutrófilos aumentan en infecciones, ¿verdad? Entonces, saber también cómo se llamaría el proceso de aumento de la especie de esa célula. Cuando aumenta el neutrófilo se llama neutrofilia y cuando disminuye el porcentaje o el valor de células neutrófilas sería neutropenia, tá bom? Então, ter em conta também esses dois nomes. Eosinófilo. Eosinófilos são células que vão ter o seu citoplasma um pouquinho mais acidófilo, devido à cromatina circundante dentro delas, tá? Essas cromatinas são pequenas vesículas que são liberadas para a fagocitose de germens. Germens esses que podem ser parásitos, tá? Ou podem ser germes que vêm com a alergia também, alergia atópica, tá? Só que uma tópica mais crônica, não uma tópica muito aguda, certo? Então, seria, o eosinófilo, ele tem um citoplasma bem mais corado, bem mais acidófilo, bem mais eosinófilo. Ele se diferencia do neutrófilo pela sua quantidade, ele é bem menos comum, tá? Quando está muito aumentado, eosinofilia. E quando está muito baixo, eosinopenia, tá bom? Y sus manifestaciones en cuanto haya parasitosis. ¿Ok? Bien. Después hablamos de leucocitos basófilos. Basófilos sería solamente 1% de todas las células leucocitarias. Es una célula que libera histamina, tiene gránulos azurófilos de secreción, que son la histamina proveniente de él, ¿verdad? Y que aumentan en casos de alergias, pero que sean alergias agudas, diferente al eosinófilo, que es en alergia crónica. ¿Está bien? Entonces, cuando aumenta demasiado, su estado se define como vasofilia. Y cuando está demasiado bajo y es muy difícil estar muy bajo, sería vasopenia, ¿sí? É muito difícil ele estar muito baixo, tá bom? Isso ter em conta, certo? Bem, Aí a gente vai falar agora sobre leucócitos agranulados, que seria linfocito e monocito, tá? Linfocitos seriam células pequenas, mas abundantes, tá? Linfocitos são células da estirpe da célula mãe linfóide. Elas são células do sistema imunológico, são células, como eu falei, abundantes, mas existem de três tipos: linfocito V, T e NK, tá? Que precisam saber sobre o linfocito. Praticamente a que sistema ele corresponde, né? Que seria o sistema imunológico. Ele não é só uma célula de defesa. Ele é uma célula que responde muito bem a manifestações específicas, certo? A manifestações específicas, quando eu falo, ou é vírus, ou é bactéria, ou é parásito, ou é alguma coisa específica. Tanto é que eles respondem na imunidade específica, não na inespecífica, certo? Bom, aí depois tem o monocito. Quem que é o monocito? Ele é uma célula grande, agranulada, que vai ter várias funções, ¿verdad? El monocito, principalmente, él está en todas las enfermedades que serían, por ejemplo, por infección, ¿verdad? Infección viral, infección bacteriana. Entonces, él se manifiesta en cualquier infección, solo que ahí va a disminuir, ¿verdad? La cantidad, la cantidad de ellos, ¿ok? Bien, entonces, de esa forma, ¿sí? Y después, ¿qué más? Es eso. Los monocitos inducen la activación de macrófago, ¿verdad? Y solamente, eso sería lo que quería hablarles sobre células, sobre leucocitos. Preguntas. A ver, Sem perguntas, tudo claro. perfecto.
Doutora, Sí, decime. as características e a localização das cartilagens também? Características, sí, que les dije las características, pero localización no hablé sobre eso. Yo sé que le van a pedir mucho en la práctica. Tá. Está bien, por eso yo no les voy a pedir en la teoría. Ay, Professora, hoy. ai, peraí. Professora, desculpa. Queria perguntar se vai cair imagem também nessa prova? Pode cair, tá? Pode cair, mas ela vai ser mais para, como se diz, orientar vocês, tá? Na resposta. Não vai ser para vocês nomearem. Tá bom, então, obrigada. Bien, ¿no más preguntas? Paulo, pode falar? Eu ia perguntar só se esses conteúdos ou se vai cair o epitelial glandular também. Não, epitelial glandular não cai. Decidi tirar ele. Decidi tirar ele porque na prática elas já vão perguntar. Estudem para a prática, tá? Porque eu já vi a prova de todo mundo e como elas falaram, não tá um bicho de 7 cabeças, mas a gente não vai facilitar. E é isso, não queria dar medo em vocês, mas por eso que tienen que estudiar, ¿sí? Bien, vamos Pro, ahora. Oi. além do slide que a senhora falou que já de pouso que a gente estudo, Uhum. teria algum outro slide que esteja bem completo? A ver un poco, ¿cuál nosotros dimos el último? Adiposo y falta todavía muscular, faltaría muscular. Muscular también está bien completo. ¿Sí? Tá bom, obrigada. Muscular también está bien completo. Bueno, vamos ahora a lo que sería entonces tejido muscular, propiamente dicho. ¿Por qué? Porque ya vimos toda la parte de tejido conectivo, ¿verdad? Todo que era tejido conectivo ya vimos que sería el embrionario, el adulto, cartilaginoso, óseo, adiposo y sanguíneo. Ahora vamos a pasar a lo que sería tejido muscular. Como ustedes todavía no vieron tejido muscular, yo les voy a pasar unos ejercitarios post clase, ¿sí? En tejido muscular. Post clase yo les voy a pasar algunos ejercitarios. Parte de esos ejercitarios, bien, tienen que ver con el examen, ¿sí? Yo en algunos grupos no voy a estar dando esa clase, pero voy a mandar sustituto. El doctor João me va a sustituir. Y yo ya hablé con él, ¿verdad? Para que él le haga algunas preguntas, ¿verdad? Algunos ejercitarios convenientes a tejido muscular. ¿Está bien? Entonces, esas preguntas de esa forma va a caer en el examen. Yo voy a propiciarme de ellas, mas eu vou mudar um pouquinho, né? A característica da pergunta para poder colocar na prova para vocês, certo? Mas, basicamente, é tipos de músculo, nome das células, tá? Sistema nervoso que vai inervar cada um dos tecidos musculares, tá? Também o que seria referente a características da fibra muscular, tá? Essa parte de contração muscular não precisam, tá? De repente vai ser explicado na sala de aula, mas essa parte não precisam, podem pular essa parte por conta da matéria em si, que seria histologia e não fisiologia, né? Essa parte de funções especificamente a gente deixa mais para fisiologia, certo? Então, assim, tipos de músculo, quais são as células, características das fibras
e sistema nervoso que vai atuar sobre cada tipo de tecido muscular, tá bom? Mas, como eu falei, isso vai ser repassado em sala de aula para todos, porque na verdade, nenhuma turma viu ainda tecido muscular. E é até aí o nosso temário de prova. Perguntas? Pessoal, se alguém gravou, me chama no privado, por favor. Eu também preciso, pessoal. Eu tô de plantão, mas estou tentando escutar e anotar algumas coisas. Prof, vai cair imagem? É o que eu falei. Pode cair sim, mas não vai ser para vocês nomearem, só para orientar na resposta. Tá ok, obrigada. Prof, Oi, professora, boa noite. Vai ter muita pergunta aberta ou vai ser mais fechada? Oi? Não entendi. Vai ter muitas perguntas abertas ou a maioria vai